Aujourd'hui, on va parler de France. Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a França e eu tô animadinha, assim, porque eu sou apaixonada por francês de verdade, assim, eu amo muito. Mesmo. Aconteceu um fenômeno na internet chamado Emily em Paris. De repente, só se falava de Emily em Paris no Instagram, no Twitter, em todo lugar. Então hoje eu vim trazer uma seleção de intercâmbios que existem na França, que nós podemos ir viver como a Emily. Eu estudei francês quando eu tinha 15 anos, parei, e aí eu voltei a estudar francês de novo, fui pra Montreal, consigo super entender quando eu vejo vídeos e tal, filmes, quando eu leio, eu entendo muito bem, mas como uma pessoa que não pratica muito a conversação e tal, porque o francês é mais difícil de manter no dia a dia, não tenho o francês tão afiado assim, mas é um objetivo meu de conseguir falar francês fluentemente. E o primeiro intercâmbio é chamado de High School, ou em francês Le Lycée, que é para passar um ano ou um semestre do colegial na França. Dá para fazer em Paris e também dá para fazer em várias outras cidades da França menores, e o legal de fazer numa cidade menor, qualquer um desses intercâmbios que eu vou falar, é que ela é mais barata. Paris é uma das cidades mais caras do mundo, talvez. Em Paris, por ser uma cidade turística, é muito provável que as pessoas, percebendo que você tem dificuldade de se comunicar em francês no começo e tal, quando a gente tá emperrando, quando a gente tá com aquela dificuldade de formar as frases, vão tentar falar com vocês em inglês, porque muitas pessoas em Paris, a maioria das pessoas fala inglês. Talvez eles não queiram, porque eles não gostam de falar em outra língua que não seja francês e preferem que você fale francês. Então, em cidades menores que falem francês, é mais difícil que as pessoas tentem começar a falar com você em inglês. Isso vai te obrigar a se comunicar mais em francês e praticar mais o francês, o que vai ser melhor para o seu aprendizado. A idade para fazer o intercâmbio de colegial na França é entre 14 e 17 anos, e é legal que a pessoa já tenha um francês intermediário, básico pro intermediário, para não chegar assim completamente boiando no que tá acontecendo. Ainda mais sendo uma pessoa nova, ser jogada num país que ela não consegue se comunicar para fazer um curso de escola e fazer amigos, vai ser ainda mais difícil. A hospedagem em casa de família, isso é muito legal, porque você vai ter, além do contexto escolar, vai morar com uma família francesa, então vai ser uma imersão completa de uma vida francesa na cultura da França, de uma forma muito real. O tempo mínimo para fazer esse intercâmbio é de um semestre, também pode ser feito um ano, e os semestres letivos da França são ao contrário dos nossos. Então, o primeiro semestre começa em setembro, depois do verão. Ele vai até janeiro. E o segundo semestre começa em fevereiro e vai até junho. É possível validar a educação feita no colegial da França no Brasil ou de outros países no Brasil. Existem alguns critérios que precisam ser feitos para conseguir validar a educação do colegial internacional no Brasil. Mas, caso isso não seja possível por algum motivo, também não acho que é um grande problema a pessoa fazer um ano a mais de colegial para ter uma experiência de poder viver na França por 6 meses ou um ano e ser imerso nessa cultura, né? Ainda mais uma pessoa entre a idade de 14 e 17 anos, em período de formação, de desenvolvimento, a pessoa tá descobrindo o mundo, mas esse é o meu ponto de vista, né? Vocês podem discordar ou não. A segunda opção é de ir para a França para fazer um curso de francês, mais especificamente se você já tem 18 anos, se você já terminou a escola e quer aprender uma nova língua, ou quer fazer, por exemplo, também, além do curso de francês, um curso preparatório para tirar a certificação de proficiência em francês. Também você pode ir para lá para estudar a língua e para se preparar para esse tipo de curso, porque são cursos diferentes. Tem o curso de língua e tem o curso de língua com preparação para esse tipo de prova, que você pode fazer um ou outro ou os dois. Esse tipo de intercâmbio já pode ser feito a partir de 2 semanas. Eu acho que existe a partir de 1 semana, mas 1 semana é praticamente uma viagem, né? 2 semanas já é uma viagem. Então eu acho que a partir de 2 semanas seria mais ideal para você aproveitar e sentir o lugar mais como um local. Eu, pessoalmente, diria que 1 mês seria um mínimo interessante para você realmente se sentir parte do lugar, sabe? Para você conseguir criar uma rotina, para você conseguir ter tempo de viver aquele lugar menos como turista e mais como uma pessoa que está vivendo ali. Para esse tipo de intercâmbio existem 3 opções. Você pode ir com uma agência, contratar aqui no Brasil uma agência que vai cuidar do curso e da acomodação para você, tudo incluso. Você também pode fechar direto com uma escola francesa, uma escola de línguas da França que tenha contato e que você consiga encontrando na internet, pesquisando. Tem muitas hoje em dia, isso é um processo mais comum de você entrar em contato direto com a escola e você fechar a acomodação por conta própria também. E a terceira opção é que a Prefeitura da França oferece cursos de idiomas
línguas e preparatórios, também, inclusive, preparatórios para a certificação de proficiência em francês, através da própria prefeitura pelo governo. Para fazer esse curso da prefeitura, você já precisa estar na França para se matricular e você precisa ter acima de 18 anos. Existem 2 períodos de curso por ano, um deles, o primeiro é de outubro a fevereiro, e o segundo de fevereiro a junho. As inscrições também ocorrem em 2 fases do ano. Uma delas ocorre entre agosto e fevereiro para começar o curso de francês em outubro e a outra fase de inscrição ocorre em janeiro para começar o curso em fevereiro. Não existe só um tipo de curso nesse caso, em nenhum desses casos, na verdade, você pode escolher tanto com foco em escrita, com foco em conversação, com foco em preparação para certificação de proficiência, tanto no caso da prefeitura quanto no caso dos cursos particulares. E o terceiro curso que envolve idiomas é um curso de idiomas com atividade. Então você pode ir para a França, estudar francês e ao mesmo tempo estudar moda, turismo, culinária, arte. Eu, por exemplo, já pensei em fazer um curso desses de estudar francês e estudar culinária, por exemplo, porque eu amo falar línguas e eu amo comer. Então por que não unir as duas coisas? O próximo tipo de intercâmbio é o intercâmbio voluntário que você pode fazer através de uma plataforma, por exemplo, a Worldpackers, que eu já falei algumas vezes por aqui, que é aquela plataforma onde existem vários anfitriões no mundo precisando de gente para trabalhar com eles. E você pode oferecer um serviço, um trabalho que eles estejam precisando em troca de acomodação e muitas vezes alimentação e outros benefícios que vão depender de cada lugar. Uma vez eu estava pesquisando à toa no Worldpackers, que é uma coisa que eu adoro fazer por hobby, e eu tinha encontrado um trabalho que era para morar num castelo. Eu não lembro o que era pra fazer no castelo, mas imagina você morar num castelo sem pagar hospedagem, enquanto você aprende francês. A França num castelo, tipo, oi? Então essa opção com certeza é a opção mais em conta de todas essas e vocês podem a qualquer momento entrar no site do Worldpackers e olhar as opções que existem na França agora, por exemplo. Você pode terminar esse vídeo, entrar no site do Worldpackers e fuçar quais funções você poderia fazer em algum lugar da França, em quais cidades, em quais lugares, que tipo de castelos ou outros trabalhos que existem. Não esqueçam que a gente tem um cupom de desconto no Worldpackers de $10, então o momento que vocês quiserem realmente aplicar para ir para algum lugar, precisa pagar uma taxa de $50, que com esse cupom fica $10 mais barato e vocês pagam apenas 40 para usar por 1 ano e meio. Mas para vocês olharem os anfitriões que tem no site, as oportunidades, é de graça e você não precisa pagar nada. O próximo intercâmbio são os cursos profissionalizantes. Existe um site chamado Campus France, que é a agência oficial do governo para promover o ensino no país e facilitar o acesso de estrangeiros na educação francesa. Através desse site vocês conseguem ver diversas bolsas de estudo diferentes para conseguir estudar na França, com graduação, mestrado, doutorado ou outros tipos de cursos profissionalizantes técnicos, por exemplo. E cada bolsa tem os seus requisitos, mas em geral vai precisar de uma comprovação de proficiência em francês através das provas que são o DELF, o TCF, isso, e não precisa ser os 3, tá? É um deles. O nível de proficiência de cada universidade vai variar, mas em geral é o B2. Você precisa ser maior de idade, você vai precisar das traduções juramentadas do seu histórico escolar de comprovação que você concluiu o ensino médio. E você precisa comprovar que você passou em algum vestibular no Brasil. As universidades francesas não se importam com qual, mas você vai precisar provar que você passou em alguma universidade no Brasil. É como se você tivesse prestado pro vestibular. Então você está apto a entrar numa faculdade no Brasil, você está apto a entrar numa faculdade na França. Mais ou menos isso. E aí, caso você seja aprovado, eles vão pedir outros tipos de documentos, por exemplo, documento de comprovação de fundos para você passar alguns primeiros meses, tem as quantidades exigidas, ou comprovante de residência, de você ter um lugar para chegar quando você for para lá, para os primeiros meses pelo menos. Você vai precisar tirar o visto de estudante, que a aplicação é 100% online, feita pelo site da Campus France. E se você quiser fazer um curso profissionalizante sem bolsas de estudo, isso também é possível. Você pode aplicar, tem um processo também pelo site da Campus France, você pode aprender isso, mas é um pouquinho salgado o valor. Até 2019, na verdade, a gente pagava o mesmo valor que um estudante europeu. Se você tiver um passaporte europeu, por exemplo, você vai pagar 200 euros por ano da sua graduação. Se você não tiver, se você for um brasileiro que quer estudar numa graduação na França e você não tem passaporte europeu, você tem que pagar por ano 2.700
700 euros. E existe também uma forma de usar o Enem para se matricular em faculdades francesas, talvez seja para alguns tipos de bolsas de estudos também, ou direto com as faculdades, talvez, não tenho certeza de como funciona esse processo, mas eu sei que existe essa possibilidade. Próximo intercâmbio é um intercâmbio que já tem um vídeo completo aqui no canal de como faz para aplicar, como é a experiência de uma pessoa fazendo esse tipo de intercâmbio, que é o Working Holiday. É um acordo que a França tem com o Brasil e outros países, Brasil, Alemanha, França e Nova Zelândia, passar até um ano com permissão de trabalho. Você não é obrigado a trabalhar durante esse um ano, mas você tem permissão. O pré-requisito desse intercâmbio é ter entre 18 e 30 anos. E como eu comentei no outro vídeo que tem aqui no canal, que ela contou todo o processo seletivo, todos os documentos que são necessários, quando é a aplicação, como é. Processo seletivo não, porque não tem processo seletivo. O processo de aplicação mesmo desse visto, ele é super pouco concorrido, você nem precisa comprovar proficiência em francês, então ele é relativamente fácil de tirar permissão de morar na França por um ano, sem poder estender esse período. Você pode trabalhar em qualquer coisa que você encontrar emprego. A gente comentou um pouquinho sobre essa questão de se é fácil encontrar emprego para brasileiros que tenham a ver com a sua área de estudo. Tem tudo isso nesse vídeo que eu comentei, então é legal se você tiver interesse você assistir depois desse vídeo aqui. Termina de ver esse vídeo primeiro. A carga horária também vai variar muito do tipo de trabalho, porque você pode trabalhar com qualquer coisa, então a carga horária vai variar bastante. E o custo de vida vai variar bastante também. Se você for morar numa cidade turística como Paris, ele vai ser super alto. Se você for morar numa cidade menos turística, pequenininha, francesa, fofinha, custo de vida vai ser bem mais em conta. O último intercâmbio que você pode fazer em Paris é o au pair. O au pair é aquele intercâmbio em que você vai para trabalhar como babá na casa de uma família. Para ser au pair na França, você precisa ter entre 17 e 30 anos, precisa falar francês básico, precisa ter diploma de ensino médio, não pode ter filhos e tem que ser solteira, não pode ser casada. Esse intercâmbio tem a duração mínima de 3 meses, você pode ficar até um ano e também é possível prorrogar para mais de um ano e você tem que arcar com as despesas da viagem. Além disso, você tem que fazer um curso de francês por pelo menos 3 meses na França, que a família pode te ajudar a pagar ou não. Ela não é obrigada. Você vai trabalhar por 30 horas semanais no máximo, e o seu cronograma vai ser combinado com a família, mas você tem direito a tirar de folga 1 dia e meio por semana e férias a cada alguns meses. Não existe uma regulamentação da França específica de quanto tempo e quando essas férias têm que acontecer, então esse é um combinado que vai acontecer entre você e a família. E a França não estabelece um salário oficial para au pairs, mas o comum recomendado é que seja de 80 euros por semana. E o programa de au pair na França você pode aplicar completamente sozinho, não precisa de agência também. Você pode fazer tudo online, tem vários sites que você pode encontrar essas vagas e viver essa experiência francesa com crianças numa casa de família. Me conta nos comentários se você também ficou louca pra ir pra França, se você assistiu Emily em Paris e o bichinho francês te picou e você tá com vontade de comer croissant. Qual desses intercâmbios você faria? Não esquece de se inscrever no canal, um beijo e até o próximo vídeo.